Muito que bem, vamos falar sobre as leituras do primeiro trimestre de 2023. Oi pessoal, meu nome é Diana Martins e hoje decidi fazer um vídeo sobre as leituras que eu fiz no primeiro trimestre de 2023. Antigamente eu fazia mensalmente esse vídeo de tudo que eu li no mês e etc. Nananã. Porém, entretanto, todavia, eu decidi fazer do trimestre porque daí eu reúno mais coisa e faço um vídeo só. Então vai ser agora trimestralmente. E além de falar sobre as leituras, copiando muito a Ana Karu, eu quero também comentar com vocês um pouco sobre quais foram os destaques de filmes e séries que eu assisti e também as músicas que eu ouvi nesses últimos 3 meses. E a gente faz um compiladão aqui, que eu acho que é uma forma também de vocês me conhecerem um pouquinho mais, os meus outros gostos, fora os livros. Então, antes de começar, primeiro eu quero pedir pra você se inscrever aqui no canal se você não for inscrito, me seguir nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela passando pra vocês. Por lá eu sempre dou os updates das minhas leituras e também não esquece de deixar o like aqui no começo do vídeo, que ajuda muito o canal a crescer. Então, tudo isso falado, bora lá começar. Bom, primeiro eu vou começar pelas músicas, depois os filmes e séries, e por último, não menos importante, a gente vai falar aí dos livros. Eu vou tentar não me estender nessa primeira parte aqui de músicas, etc. Eu peguei aqui o meu Spotify pra dar uma olhada no que eu tive no repeat. Então, a música que eu mais escutei foi Escapism, da Ray. Vou colocar uma foto aqui da capa. Eu imagino que vocês já tenho ouvido bastante essa música, porque ela estourou no TikTok. E eu comecei a ouvir muito ela em janeiro. Foi quando eu voltei de Nova York, eu tava, tipo, ouvindo muito ela. A segunda também de janeiro, que pode ser destaque aí, Suki Waterhouse. Eu vou colocar todo o álbum dela, que eu nem sei como é que chama. I Can't Let Go, desse álbum dela, mas principalmente Melrose Meltdown. Essa eu ouvi muito em Nova York. Eu acredito que o Fefo, ele nem me aguentava, porque toda vez que eu ia tomar banho, eu tava ouvindo essa música. Fevereiro, eu não vou falar pra vocês, eu não lembro muito, foi carnaval, não lembro de ter ouvido muita música. Mas pra março, com certeza eu posso colocar aí como destaque o novo álbum de Dona Laninha Del Rey, de You Know There's a Tunnel Under the Ocean Boulevard, que foi assim, que álbum, meus amores. E daí destaque, né, pra Peppers, Fishtail, A&W, com certeza. Uma também que eu ouvi muito, gente, uma que eu ouvi muito foi aquela da Shakira pro Piqué, que tem um nome super esquisito, né? Shakira, não sei nem falar o nome dessa pessoa. Bizarre Rap Music Sessions, volume 53? Sei lá. Eu sempre tenho confusão pra falar números em inglês. Ouvi muito também Hard Out Here, da Ray também. E acho que essas são as que eu posso dar aqui um destaque pra vocês de músicas. Aí agora pensando em séries e filmes. Pra série, com certeza não poderia falar outra que não Yellow Jackets. Vou colocar uma foto aqui. Gente, essa série é muito boa. Acabou de começar agora em março a segunda temporada. E antes, em fevereiro, acho que foi até em fevereiro, eu meio que consumi em literalmente um dia todos os episódios da primeira temporada. Fazia muito tempo que eu não sentia isso, assim, de pegar uma série e maratoná-la inteira, porque foi muito boa. Essa Yellow Jackets, ela é uma série de mistério, barra terror, assim, suspense, vamos colocar. E vai acompanhar umas adolescentes que no ano de 1996 elas vão fazer uma viagem pra jogar um campeonato de futebol. E o avião delas cai no meio de uma floresta e elas vão ficar presas. Quem sobrevive, né, vai ficar presa lá por bastante tempo. Eu nunca me lembro, gente, quanto tempo que elas realmente ficaram presas lá. Mas eu sei que é muito tempo. E aí tem toda uma questão muito louca de acontecimentos, assim, um mistério envolvendo a própria floresta, que não sei o que, gente. Muito bom. Se você gosta de mistério, se você gosta desse suspensinho, assim, muito boa. E daí a série se passa em 2 tempos. Tanto a gente acompanhando elas lá em 96, no meio da floresta, né? Como que elas vão sobreviver e etc. Nananana. E também no atual, né? Então, em dias atuais, onde elas já são mais velhas e elas vão começar a ser chantageadas porque alguém está querendo revelar o que aconteceu na floresta. Então, assim, muito boa. Acho que outro destaque de série, mas eu acho que é meio que eu posso dizer que todo mundo deve ter visto, foi The Last of Us. Gostei muito. Infelizmente, eu nunca joguei o jogo, pois não tenho um videogame. Mas gostaria muito de ter jogado, sendo bem sincera. Porque eu sou uma leve gamer, gente, no fundo do meu coração. A única questão é que eu não tenho tempo mais, não tenho nem o videogame. Eu jogava muito no computador. Agora eu até tenho um notebook novo que eu posso jogar, mas eu acabo não tendo tempo, assim. Eu comecei a jogar esse ano Lara Croft. Nem dei continuidade, acho que joguei, tipo assim, 3%, porque eu vou fazendo outras coisas. Mas a série de The Last of Us, eu adorei, foi muito boa. E de filme que eu posso destacar pra vocês foi Pânico 6, que eu assisti no cinema. E eu gostei muito.
Eu acho que até comentei no meu vlog, no meu último vlog que saiu, eu comentei um pouquinho que eu tinha de assistir. Então, foi ótimo o filme, achei divertido. Achei que foi uma boa sequência do Pânico 5. As novas protagonistas, né, que é a Jenna Ortega e a outra menina lá, ainda não me convencem muito como Final Girls. É isso que posso dizer pra vocês. Então, tudo isso colocado, agora vamos falar das leituras. Em janeiro, eu li 4 livros, tô com eles aqui. Começando pelo primeiro deles, que foi Um Reino de Carne e Fogo, da Jennifer L. Armentrout. Esse livro aqui, deixa eu até pegar na minha cola. Se eu não me engano, eu dei o quê? 4 estrelas? Isso, eu dei 4 estrelas para Um Reino de Carne e de Fogo. Eu gostei bastante desse livro, mas ele não foi pra mim como foi o primeiro. No primeiro livro, eu me envolvi muito mais, eu devorei muito mais. Aqui eu tive algumas críticas a esse livro, porque eu acho que a Pop, ela tá muito chata. Eu acho que o livro, ele tem repetições demais. Repetição de pensamento da Pop, repetição de frase que a autora fica tentando colocar o tempo inteiro. Que é basicamente essa frase que o Castiel fica falando pra Pop o tempo inteiro. Ai, você está pegando essa adaga de novo, você me deixa excitado e não sei o que, nanana. Você vai me apunhalar no coração. E assim, ela ficou tentando fazer o barro acontecer aqui com essa frase. E pra mim só ficou cansativo. Tipo, a primeira vez, engraçado. A segunda, ele falou de novo. A terceira, eu falei, gente, pra onde que vai? Mas quando chegou na 10ª, eu já não aguentava mais ele falando isso. Eu acho que é um livro bom, porém, se ele fosse um pouquinho mais enxuto, em 100 páginas, quiçá, né, tirasse um pouco dessas repetições, que são só assim pra encher linguiça, o livro teria sido sensacional, porque o final desse livro, gente, é um sabor. É um sabor. Meu Deus do céu, me deu muita vontade de pegar o próximo livro quando eu cheguei no final, mas eu ainda não peguei o próximo. Deixo aqui isso pra vocês, mas quero pegar em breve. Depois de Um Reino de Carne e Fogo, eu comecei a ler My Year of Rest and Relaxation. Esse é um livro aqui que, se eu não me engano, ele saiu em 2020. E ele meio que ficou popular, assim, acho que no TikTok nos últimos tempos. E aí, eu não sou muito do TikTok, tá, gente? Eu não uso TikTok. Mas muitas das trendings literárias que acontecem no BookTok acabam indo pro Instagram depois, né? Então, eu também comecei a ser impactada por esse livro no Reels. Também fui bem impactada por ele no próprio YouTube. Eu acho que ele faz parte de uma nova onda de livros que é sobre a ira feminina, né? The Female Rage, que as pessoas estão falando muito. Eu comprei em Nova York esse livro. Eu acho que eu cheguei a mostrar até no meu vlog de Nova York. E ele foi um livro que eu comecei gostando bem dele, sabe? Eu comecei gostando, tem até algumas marcações. Eu acho que até a metade aqui do livro eu fiz até algumas marcações. Teve algumas passagens interessantes e tal. Mas no final do dia, eu dei 2,5 estrelas pra esse livro. Porque ele é um livro que nada acontece feijoada. Eu sinto que a protagonista, ela não tem uma evolução. Pra quem não sabe o que esse livro vai falar, ele é um livro que vai falar de depressão. A gente vai acompanhar essa protagonista, que, se eu não me engano, o nome dela nunca é mencionado no livro. E ela é uma mulher super privilegiada, rica, que mora no Upper Side, tem muito dinheiro, mas atualmente ela é órfã, porque os pais dela morreram há pouco tempo. Primeiro, o pai dela acabou falecendo de uma doença terminal, que, se eu não me engano, era câncer, e a mãe dela acabou meio que cometendo um suicídio ali e tudo mais, algum tempo depois. E não que ela tivesse uma ótima relação com os pais, tá? Então ela não tá depressiva porque ela amava muito os pais, pelo contrário, assim. O pai ela gostava muito, mas a mãe ela nem tinha um bom contato, assim. Só que ela começa a não ver sentido na vida, ela não consegue ver sentido no trabalho que ela tá fazendo, ela não vê sentido nos relacionamentos que ela teve, nem nas amizades que ela tem ela consegue ver sentido. Então ela tá nesse lugar de depressão. E ela decide fazer uma coisa. Ela decide que ela vai dormir por um ano inteiro, por isso que é um ano de descanso e relaxamento, vamos dizer assim. Ela vai dormir por um ano inteiro, porque ela acredita que no momento que ela acordar daqui a um ano, ela vai ser uma nova mulher. É basicamente isso. E aí, como que ela vai cumprir isso? Ela vai numa psiquiatra, ela meio que vai dar uma enganada nessa psiquiatra. By the way, esse livro aqui, ele se passa no comecinho dos anos 2000, tá? 2000 e 2001. Então ela vai enganar essa psiquiatra ali, que não sei o quê, pra conseguir remédios pra dormir. E vai demorar um tempo, gente, não vai dar muito certo. Muitas coisas vão acontecer, mas eu acho que o ponto principal aqui desse livro pra mim é que ela não tem uma evolução. Você não vê a personagem mudando, ela amadurecendo, ela entendendo os próprios pensamentos. Você não vê isso. Chega num ponto que você fica assim, tá bom, mas pra onde que isso tá indo? Pra onde que isso tá indo? Pra onde que isso tá indo? E não vai pra lugar nenhum. Quando chega no final, então, gente, é uma baboseira o final. É uma baboseira.
Simplesmente, o final do livro é justamente quando acontece o atentado de 11 de setembro. Não tem nenhum sentido, sendo bem sincero pra vocês, assim. Então eu achei uma grandíssima perda de tempo esse livro. E aí, passando pro próximo, que eu li, inclusive, em uma sentada, e favoritei, e dei 5 estrelas. Eu nunca achei que eu ia dar um 5 estrelas e um favorito pra um livro do Bridgerton. Mas o livro 3 de Um Perfeito Cavalheiro fez isso por mim. Então eu saí dessa bomba de My Year of Rest and Relaxation e fui para um livro 5 estrelas. E o que eu posso dizer pra vocês, gente, eu amei esse livro. Eu amei desde o começo. Sei que algumas pessoas não gostam, por exemplo, o próprio Maddox mesmo não gosta desse livro. Ele acha o Benedict meio, sei lá, whatever. Mas eu gosto muito. Aqui é meio que um reconto, né, de Cinderela. Mas eu me identifiquei muito com a Sophie, muito mesmo, com coisas que ela passa. Esse sentimento que ela carrega o livro inteiro, sabe, de não pertencimento e tudo mais. Então, assim, me identifiquei com a Sophie. Eu acho o Benedict um gostoso, eu tenho que dizer pra vocês, né? Pra quem não sabe, eu amo homens altos. E o Benedict, inclusive, ele é o mais alto dos Bridgertons. Então, assim, tinha que ser ele mesmo, o meu rapaz, entendeu? E assim, amei, gente. Eu não tenho muito a dizer, assim. É um livro do Bridgerton, não vai esperando uma grande coisa. Mas eu acho que eu me diverti, eu me apaixonei pela história. Foi um romancinho gostoso de ser lido. Eu até chorei. Até chorei com Bridgerton, gente. Então, é isso. E aí, pra fechar o mês de janeiro, o que aconteceu? Li mais uma bomba, que foi mais uma perda de tempo, que foi A Última Marcha, do Stephen King, que foi lançado pelo pseudônimo Richard Bachman. Pra esse daqui, eu dei 2 estrelas, não foi nem 2,5, foi 2. Esse livro aqui é outro livro que nada acontece feijoada, sabe assim? Qual que é a premissa? É uma distopia, né? Então a gente tem esse universo aqui. Uma vez no ano tem uma prova de resistência, que é chamada de A Longa Marcha, onde alguns meninos, né, acho que eles têm por volta até de 17 anos, uma coisa assim, eles se candidatam a participar dessa marcha, que qual que é o objetivo dessa marcha? Eles vão ficar andando sem destino, pra sempre, assim, vão ficar andando, 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 até sobrar um só. E aí eles não podem parar, eles não podem parar pra nada, eles têm que ficar andando, 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 até que um deles sobreviva. Porque, por exemplo, se você recebe 3 chamadas, né, você é morto. Então, por exemplo, se você para pra descansar e você toma uma chamada, aí você toma uma segunda porque... Advertência, né? Tô falando chamada, mas uma advertência. Você toma mais uma, você toma a terceira. Se você fizer mais uma coisa pra tomar uma advertência, você é morto. E bom, aí a gente vai acompanhar o jovem Ray Garrett. Tá até escrito aqui atrás. E assim, gente, é uma bobeiraiada. Uma bobeira, gente, uma bobeira. Nada acontece feijoada, é só eles andando, 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 andando. E assim, andando, e para além disso aqui, gente, é um antro de machismo. Pensa que é esse monte de menininho adolescente que não tem o que falar, só fala merda, só fala, sabe? Nossa, gente, é podre esse livro, juro. Eu já falei isso pra vocês, né? Acho que no meu vídeo de leitura de 2022, eu falei que cada vez mais eu estou me afastando do Stephen King porque eu não estou aguentando mais o machismo que tem sempre nos livros dele. Aqui a gente tem novamente qualquer coisa relacionada a peitos, qualquer coisa relacionada à sexualização feminina, qualquer coisa relacionada ao machismo que o Stephen King sempre coloca nos livros dele. Eu ainda tenho alguns livros do King aqui em casa que eu quero ler, né? Não tô abandonando tudo de ler Stephen King, mas sendo bem sincera, pra mim não tá valendo a pena. Todos os livros que eu ando lendo dele, eu não consigo gostar, sabe? Eu tenho os meus favoritos. O Cemitério é um livro favorito pra mim do Stephen King. Eu gosto muito de It. E também Misery é o meu favorito mesmo do Stephen King, mas ainda assim, todos eles têm essa mesma problemática que eu comentei aqui, de ter machismo. E esse daqui é o ápice do machismo, entendeu? Esse livro inteiro. Inclusive tem um pedaço aqui que no meio da marcha, um dos participantes ali, ele sai correndo, pega uma menina que tá lá, que tá vendo, né? Porque as pessoas param pra ficar vendo eles caminhando e tal, quando eles estão passando pelas cidades. Ele pega uma menina que tá ali e tem relações com ela e toma as advertências e sai, entendeu? Porque assim, se ele morrer, pelo menos ele comeu alguém. Sabe? Gente, sai fora. Eu não sou obrigada a ficar nesse tipo de coisa, entendeu? Bom, agora indo então pra fevereiro, o primeiro livro que eu li foi ele mesmo, Chain of Thorns, e agora eu posso lhes apresentar ele com todos os post-its.
Porque, gente, esses dias eu parei e eu fiquei, acho que 2 horas colocando todos os post-its. Porque eu li, né, a princípio pelo Kindle. E tô bem orgulhosa porque olha que lindo que ficou. Tá super combinandinho. Pra esse livro aqui, tô até de cabeça pra baixo. Pra esse livro aqui, eu dei 4,5 estrelas, mas ele foi favoritado. No meu vlog, porque tem um vlog lendo esse livro aqui, eu tive muitos surtos, vocês sabem, né? Aqui é a conclusão das últimas horas, então muita coisa aconteceu. E a princípio, eu falei, eu me recuso a favoritar esse livro, eu me recuso a favoritar esse livro, porque assim, esse livro, ele me destruiu. Só que, gente, por mais que ele tenha me destruído, ele me destruiu com propriedade, entendeu? E assim, até quando eu comecei a colocar os post-its, que eu fui lendo cada coisa, eu falei, não tem como eu não favoritar esse livro. Porque esse livro aqui, por mais que ele tenha me destruído, por mais que tenham coisas que eu não concorde, mas não que eu não concordo porque é uma coisa ruim, no sentido de que, tipo, nossa, isso não tem nada a ver, isso é um furo na história. Não nesse sentido. É ruim porque eu não concordo com essa decisão que a autora quis colocar aqui, mas por mais que eu não concorde com essa decisão e que eu fique muito triste, que eu tenha chorado, que eu tenha esperneado por conta dessa decisão, é um livro 100% redondo. Eu ainda tiro meia estrela dele pela decisão da autora, tá? Eu ainda tiro essa meia estrela, mas ele é favorito. Eu acho que, por enquanto, As Últimas Horas, de Dona Cassandra Clare, é a minha trilogia favorita dela. Esse ano eu vou ler Artifício das Trevas e eu posso dizer com propriedade se é As Últimas Horas ou se é Artifícios, qual das duas que vai ser a minha trilogia favorita da Dona Cassandra Clare, porque muita gente ama Artifícios, né? Mas, por enquanto, As Últimas Horas está perfeito. Gente, aproveito esse momento para dizer que tem uma criança gritando horrores ali. Então, se vazar no vídeo, né? Felizmente, se Deus quiser, em breve, tudo isso terminará. O próximo livro que eu li foi 23 Noites de Prazer, que é um livro nacional da Juliana Costa. Vou deixar uma foto aqui. É uma bomba, simplesmente. Gente, esse foi o pior livro do ano até então, tá? Com 1,5 estrelas. Fazia muito tempo que eu não dava 1,5 estrelas, quiçá, pra algum livro. E esse foi. Gente, é assim, se você gosta de ler livro que só tem pornô, que é só sexo, 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 e malha a autora constrói uma história, esse livro é pra você. Eu, particularmente, adoro hots em livros, mas o hot, ele tem que fazer parte de uma história que é bem construída. E isso não acontece aqui, gente. Essa história é uma bobeira. Ela começou até que interessante, porque é que a gente vai ter essa protagonista, que eu nem lembro o nome dela, deixa eu ver como que ela chama. A gente tem essa protagonista que chama Naia, que ela é uma garota tímida, insegura, insatisfeita com o seu trabalho, porque ela trabalha numa editora. Esse é um livro antigo, tá? Ele é de 2014. Tipo assim, meio que tudo começa... Ai, gente, esse vídeo vai ficar longo, mas meio que tudo começa porque Naia ouve que ela é mal comida no trabalho. Tipo assim, as pessoas estão falando que ela é uma chata, que não sei o que, estão fazendo uma fofoca. E aí o cara fala, ah, porque a Naia, ela é mal comida. Isso fica na cabeça dela, cara, as pessoas acham que eu sou mal comida, que não sei o que, né? Até aí tudo bem. Aí ela vai dormir e aparece um homem nos sonhos dela, que é o Amadeu. E o Amadeu, ele tem um objetivo que é, eu vou te proporcionar prazer, né? Eu vou te fazer escolher o prazer, e não sei o que, porque você tá muito acostumada a dizer não, eu vou te ensinar a falar sim, que não sei o que lá, né? Aproveitar a vida, e nananã. E por ela ser essa pessoa insegura e tímida, nananã, ele vai auxiliá-la a perder essas amarras. Então, toda noite, quando ele aparecer nos sonhos dela, ele vai tomar uma forma diferente. E aí, no dia seguinte, ou nos próximos dias, ela vai acabar encontrando essa pessoa na vida real e ela vai poder realizar essas experiências sexuais. A premissa é interessantíssima, gente. É super interessante, assim. Só que a execução é tão mal feita, mas tão mal feita. E desculpa a autora, sabe? Mas da mesma forma que eu falei que My Year of Rest and Relaxation é uma bomba, eu vou ter que dizer que esse livro também é uma bomba. Sinto muito se ela é uma autora nacional. Nada contra, ela pode ter outros milhões de livros que são bons, como eu falei. Esse é um livro antigo, de 2014. Mas, gente, foi uma bomba pra mim. Eu não consigo ficar lendo cena de sexo atrás de sexo, sem, sabe? Sem sentido, assim. A Naia não tem profundidade. É umas bobeiras, assim, sexuais. É umas, sabe? Enfim, talvez isso fizesse sentido em 2014, entendeu? Mas hoje em dia, né? Hoje em dia, gente, pelo amor de Deus.
Mas é isso, basicamente. Não vou me estender mais. Acho que até me estendi demais falando desse livro. E aí, para além disso, o terceiro livro, então, que eu li em fevereiro foi Daisy Jones and the Six. E pra ele, eu voltei a dar 4 estrelas. Dessa vez eu li em inglês, Daisy Jones and the Six, e foi meio que me preparando mesmo pra série, que eu já adianto pra vocês que eu não gostei. Eu assisti até a metade do segundo episódio, achei uma porcaria. Sendo bem sincera, se você gostou, que bom, gente. Eu fiquei sabendo, inclusive, que a partir ali do quarto episódio dá uma melhorada boa na série. Mas, sinceramente, não me interessei por assistir. Eu achei um roteiro meia boca, uma execução meia boca. Eu fico triste pela Taylor Jenkins Reid, entendeu? Porque ela tá envolvida no projeto e sei lá, às vezes eu fico pensando, mulher, ou você é tapada, ou as pessoas não te dão autonomia pra falar não pras coisas. Porque eu vejo que a Taylor Jenkins Reid bate palma pra tudo. Mesmo quando tá ruim, entendeu? E, gente, desculpa, mas a adaptação de Daisy Jones pra mim não ficou boa o começo, assim. E eu nem tô falando dos motivos de terem mudado e ter um foco mais ali no triângulo amoroso entre Daisy, Billy e Camila, porque isso não acontece no livro. Né? Tudo bem essas coisas, mas eu acho que o que eu mais gosto em Daisy Jones, já que já tá falando sobre, é como a gente lê esses personagens. E esses personagens, eles são muito reais. Você consegue ver veracidade nesses personagens. E eu sinto que o roteiro pegou esses personagens e transformou eles em personagens completamente fictícios, em personagens clichês, né? Então, assim, pra mim, gente, a cena que o Billy encontra o rapaz lá, que é o produtor, que eu esqueci o nome dele, no supermercado, eu falei, gente, não, que coisa mais clichê, sabe? O Billy encontra ele porque ele vê o Billy, aqui no livro, né? Porque ele vê o Billy cantando com a banda, que não sei o que e tal, que faz muito mais sentido. Aí agora eles vão se encontrar no supermercado, como se fosse uma coisa assim, ai, o destino. Ah, gente, sinto muito, sabe? Eu sinto que eles pegaram um livro que não é meu favorito da Taylor Jenkins Reid, mas transformaram num grandíssimo clichê. E aí, pra mim, não funciona. Essa é a minha opinião aqui. E sobre o livro As 4 Estrelas. Eu reconheço o valor dessa obra, sabe? É isso que eu falei sobre os personagens, que é o que eu mais gosto aqui. Mas eu percebi nessa releitura que o que mais me afasta dessa história é a história contada em entrevistas. Eu percebi isso. Porque eu não consigo me relacionar muito, assim, sabe? Fica um pouquinho whatever pra mim. Entendeu? Sentimentalmente falando. Pra mim, a Daisy é uma personagem que eu gosto. A Karen, pra mim, ela é a melhor personagem desse livro. Karen, ela é tudo. Mas volto a dizer como que não suporto o Billy Dunn. Eu acho ele completamente insuportável. Não vejo valor nesse personagem. E eu não gosto do final desse livro, da Daisy e do Billy. Eu não gosto. Eu acho que a Taylor Jenkins podia fazer tanta coisa. E aí, no finalzinho desse livro, ela solta aquilo, assim. Eu não gosto muito. Mas eu entendo que é um bom livro, assim, e eu acho que é 4 estrelas. Mas ele não se destaca pra mim. Realmente, de todos os livros da Taylor Jenkins Reid, e agora dizendo com propriedade, esse é o livro que eu menos gosto dela. Sim, eu gosto menos de Daisy Jones do que Carrie Soto. Ainda me relaciono melhor com a Carrie do que com Daisy Jones, and the Six. É isso. Quarto livro do mês foi uma releitura, então nem vou me estender muito, mas foi a releitura de Corrente de Ferro. Eu fiz essa releitura pra poder fazer o resumão pra vocês, então se você precisa aí de um remember do que aconteceu nessa história pra ler Corrente de Espinhos, tem um resumão aqui no canal contando tudo o que acontece aqui nesse livro. Então vai lá dar um bisuzinho, tá? Vai lá dar uma assistida. Mas foi só por isso que eu li. Ele continua sendo um favorito e 5 estrelas. Esse aqui, pra mim, é o melhor livro dessa trilogia das últimas horas. E aí, por último, o quinto livro que eu li em fevereiro foi Robin Hood, Aprendiz de Assassino. Tem uma resenha aqui também no canal sobre esse livro, então também não vou me estender. Ele foi 5 estrelas pra mim. Ele é uma fantasia épica que a gente vai começar, né, a acompanhar o Fitz, que é o personagem principal aqui dessa trilogia. Porque sim, esse livro é uma trilogia chamada A Saga do Assassino. Esse é o primeiro volume, o segundo também já está publicado aqui no Brasil pela editora Suma, e o terceiro vem aí no segundo semestre de 2023. Então, vamos ter fé e logo logo essa trilogia vai estar completa aqui no Brasil. E assim, dá uma olhada lá na resenha, é uma resenha sem spoilers, então pode ficar despreocupado, que lá eu conto melhor
cada detalhe desse livro. E aí, chegando finalmente em março, o primeiro livro que eu li em março foi A Inquilina de Wildfell Hall. Eu tô dando essa respirada, gente, porque eu já cansei de falar, tá? Mas basicamente, A Inquilina de Wildfell Hall ganhou 4 estrelas e meia. E ele foi o primeiro livro da Anne Brontë que eu li. Eu gostei muito, tem várias marcações. Não vou me estender também, porque vai sair um vídeo aqui de book talk falando sobre esse livro, dando uma sinopse, fazendo a minha resenha, fazendo, inclusive, né, eu coloquei até como book talk, porque vai ser uma grandíssima discussão sobre diversos temas desse livro, porque ele é um pioneiro feminista da literatura. Então, vale muito a gente discutir sobre esse livro, então quero conversar mais profundamente com vocês sobre ele. O segundo livro que eu li, aqui basicamente... e aqui esqueci só de fazer um disclaimer, tá? Tem vlog de leitura de todas essas leituras de março aqui, então vou deixar linkado aqui pra vocês também. O segundo livro que eu li em março foi A Gathering of Shadows, o segundo livro da trilogia de Tons de Magia da Vishu Abi. Vou deixar aqui a fotinho dele, porque eu fiquei com preguiça de pegar. Ele tá aqui, na verdade, ó, esse vermelhinho. Bom, pra esse livro eu dei 3 estrelas e meia. Eu achei ele um livro que eu consigo reconhecer o valor da obra. Ele é um livro que é tecnicamente bem escrito, mas ele é um livro que eu não consigo ver propósito. Eu não consigo ver muito propósito em relação com essa história de Tons de Magia, pra falar a verdade. O primeiro livro eu também dei as suas 3 estrelas e meia pra ele. Eu gostei, eu gosto do Kel, eu gosto da Layla. E o primeiro livro, ele fecha redondo, né? Então, ele é um livro que poderia ser único. E ele terminaria ali mediano, assim, interessante, gostoso. A Vishu Abi tá com essa mania, né, de querer prolongar as histórias dela. Ela decidiu transformar Tons de Magia numa trilogia. No segundo livro, a gente vai ter um livro que nada vai acontecer. Porque nesse segundo livro vai se construir alguma coisa para ser resolvida no terceiro livro. Então a gente vai andar, pra nada acontecer. Pra só depois de 50%, quiçá depois de 60%, a gente sentir um gosto das coisas começarem a andar. E assim, pra quem ama esses personagens, eu acho que é um livro interessante, porque você vai acompanhar o desenvolvimento deles, a jornada de cada um deles. Mas pra mim, que assim, não é que eu desgosto dos personagens não, tá? Mas pra mim, que não sinto nada, eu não consigo sentir nada. Eu acho que esse que é o ponto. Eu não sinto nada por nada, assim. Eu gosto, obviamente, do Kel e da Layla. Gosto, inclusive, deles como casal. Tem uma cena super bonitinha deles nesse livro. Mas me toca profundamente. Eu sou apaixonada por eles? Não sou. Eu acho que aí tá o problema. E aí eu fico assim, nossa, é uma história meio sem função pra mim, sabe? Porque pode acontecer qualquer coisa que não vai me impactar em nada. Eu vou ficar assim, ó. Pode crer, entendeu? Mas eu sim consigo reconhecer que é uma história bem escrita, interessante, por isso as 3 estrelas e meia. O terceiro livro foi Lolita, eu também não peguei, mas vou deixar a foto aqui pra vocês. Pra Lolita eu dei 2 estrelas, no vlog também eu explico um pouco melhor por que das 2 estrelas, mas só dando um overview geral aqui pra vocês. Lolita é um livro que eu tinha na minha estante desde 2020, que é um clássico que eu tinha muita vontade de ler, porque Lana Del Rey referencia muito Lolita, ela tem uma tatuagem do Nabokov. Eu vi na época, lá em 2020, muitas resenhas sobre Lolita, as pessoas falando sobre Lolita, e eu fiquei interessada em ver pelos meus olhos, né, pela minha própria leitura, o que eu ia achar desse livro. Uma perda de tempo. Como eu falei no meu vlog, eu não conseguiria dar pra Lolita mais do que 2 estrelas e meia, só pelo tema, tá? Só pelo tema. O máximo que eu daria pra esse livro seria 2 estrelas e meia. E 2 estrelas e meia seria ainda considerando que que o final fosse bom, que alguma coisa acontecesse, que trouxesse uma reflexão, sabe? Não sei. Que o livro ele proporcionasse alguma coisa pra mim como leitora, além de nojo. Ele cumpriu esse papel? Não. A única coisa que eu sinto com esse livro é nojo, desespero, vontade de jogar ele pela janela. E pra concluir o livro, não existe nenhuma reflexão. O autor não se retrata, pelo contrário, ele bate palma pra ele mesmo e diz que ele não escreveu mesmo esse livro pra nada. Então, assim, eu consigo reconhecer feitos que essa obra teve para uma psicologia de pessoas que têm essa doença, que eu não posso citar o nome aqui por conta do YouTube. Mas, por um outro lado, até que ponto esse livro não está fomentando isso também, entendeu? Porque, como eu falei, esse é um livro que não tem uma lição de moral, entendeu? Não chega no final e ele te fala como que tudo que a gente acabou de ler é uma coisa horrível. Não! Entendeu? O livro não tem nenhum propósito, a não ser mostrar os fatos
do que aconteceu ali. E a gente vai passar um livro inteiro vendo um cara de quase 50 anos abusando de uma menina dos 12 aos 14 a troco de nada. De absolutamente nada. E aí eu fico pensando que uma pessoa que tem a mesma doença do Humbert Humpert na vida real vai pegar esse livro. Você acha que ela vai colocar a cabecinha no travesseiro e pensar como que eu estou fazendo uma coisa horrível? Não, ela vai se sentir ainda mais fervorosa por esse livro, entendeu? Porque o Humbert, ele defende as próprias convicções no final do dia, entende? Então, meus amores, isso é sim um lixo e um desserviço social pra minha pessoa. E se você gosta de Lolita, como outro dia, fui assistir um vídeo do menino que é booktuber gringo, ele ia falar dos livros favoritos da vida dele. E ele colocou esse livro como favorito. Como que alguém pode favoritar esse livro? Sim, eu me faço essa mesma pergunta de Lana Del Rey, entendeu? Lana Del Rey, como que você pode ler esse livro e achar incrível? Eu não sei. Eu perguntaria isso pra ela se eu tivesse a possibilidade. Eu entendo a Lana Del Rey, talvez ali quando ela era muito jovem, ter romantizado essa história, né, de uma forma deturpada. E quando escreveu diversas das músicas dela, né, como Off to the Races, que ela fala sobre receber dinheiro, né? Então ela fala, ela cita inclusive a primeira frase que tem em Lolita, que é Fire of my life. O que é? Não. Light of my life, fire of my loins. Be a good baby, do what I want, né? Que é uma coisa que o Humbert fala, né? Ele fala isso, é a primeira frase do livro, inclusive. E no livro também o Humbert, ele dá dinheiro pra Lolita, né? Ele compra uma afeição, muito entre aspas, dela, né? Carícias dela, ele vai comprando isso ao longo do livro. E em Off to the Races também, a Lana, ela fala, né? Give me that coins, né? Me dê essas moedas, então. Então eu entendo a obra ter impactado ela a ponto de ela escrever músicas. Ela tem uma música escrita Lolita, né? E tudo mais. Só que ainda assim, eu acho que talvez ela pense numa Lolita, e aqui não sou nem querendo defender e passando pano, tá? Eu acho que é só uma interpretação que eu tenho até de quando eu leio a letra, assim. Que talvez fosse um pouquinho mais velha, entendeu? Ali mais nos 16 anos. O que não deixaria de ser errado, tá? Ainda acho que é errado de qualquer maneira, mas eu acho que é de um viés muito mais romantizado. E quando você lê o livro, não tem como você romantizar isso daqui. Não tem como você falar que essa bomba é um livro favorito. Eu fico estressada, eu fico indignada. Se eu pudesse conversar com a Lana Del Rey disso, eu espero que ela tenha tratado esses problemas na terapia. Eu realmente espero, entendeu? Porque, assim, olha, é um livro que me revolta. E aí, vamos lá para os últimos 2 livros pra gente fechar esse vídeo. Que o quarto livro que eu li em março foi Os Segredos de Colin Bridgerton. Que é o quarto livro dos Bridgertons, né? Sim. Pra esse daqui, eu dei as suas 4 estrelas. Eu achei uma gracinha, eu achei bonitinho, não tem nada de revolucionário. É a menina patinho feio ficando com o popular da sociedade. E é basicamente isso, assim, achei bonitinho, achei interessante. Como eu falei no meu vlog, se vocês viram alguma coisa de gordofobia nesse livro, eu peço que vocês deixem aqui nos comentários, porque eu fui, inclusive, pensando que eu encontraria isso aqui, e eu realmente não identifiquei. Então, eu gostaria que vocês deixassem aqui, caso vocês tenham identificado, só para que eu perceba o que eu deixei passar, se foi o caso, tá? Mas, na minha percepção, por enquanto, eu não vi nada, achei uma gracinha. E é isso que eu posso dizer. E por último, ele mesmo, Prison Healer, que vocês viram o meu surto no vlog. Ele é o primeiro livro de uma trilogia também. Esse é um livro de Lynette Noni. Aqui a gente vai acompanhar uma protagonista que ela tá presa 7 anos, né? Desde que ela tem 10 anos de idade. E agora ela tá com 17, então há 7 anos ela está presa nessa prisão que se chama Zalindov, que é uma prisão perpétua, né? Então as pessoas nunca saem de lá. E a Rainha Rebelde também vai ser presa. E assim que a Rainha Rebelde vai ser presa, a Kiva, ela vai receber uma mensagem da família dela dizendo que ela não pode deixar com que a Rainha Rebelde ela morra, porque eles estão chegando. Então a Kiva, ela vai ali defender essa rainha, ela vai cuidar dessa rainha, porque ela é a curandeira dessa prisão, né? Então ela trabalha na prisão ali também, além de estar presa, ela trabalha nessa prisão como uma médica, curandeira, enfermeira, etc. Não sei qual que é a melhor tradução pra healer, né? Porque o livro se chama The Prison Healer, porque ela é essa curandeira da prisão. Só que essa rainha rebelde, ela vai ter que passar por um julgamento, que é um julgamento à base dos 4 elementos. Então, que vai envolver uma prova de ar, uma prova de fogo, uma prova de
água e uma prova de teste. Só que ela está debilitada, então a Kiva vai se voluntariar para ir no lugar dela. E se a Kiva vencer os 4 desafios, as duas estarão livres. Se a Kiva morrer, as duas morrerão. Só que ninguém nunca conseguiu sobreviver aos 4 desafios. Então, vamos ver o que acontece, né? Eu amei esse livro, foi 5 estrelas. Também não quero me estender aqui, eu dei a sinopse, mas falar mais pra vocês sobre esse livro numa resenha que eu já fiz e que vai sair em breve. Então, aguardem que vamos falar mais sobre Prison Healer nesse canal. Até porque, meus amores, eu já comprei os outros 2 livros, então em breve estarei lendo. Provavelmente, talvez, no mês que vem, que é em maio, né, tô gravando esse vídeo agora no comecinho de abril, eu coloque os 2 na minha TBR pra terminar essa trilogia logo. Mas é isso então nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui, me seguir nas redes sociais que eu vou deixar mais uma vez passando aqui pra vocês. Não esquece de se inscrever também no canal, super importante, se inscreve aqui. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande, tchau!